Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta da aula de hoje é trabalharmos a resolução de problemas, tá? Para isso, nós vamos usar como ferramenta as equações do primeiro grau com uma incógnita, tá? Antes de começar a apresentar qualquer tipo de problema, a gente vai ter que ter em mente que para resolver problemas, a gente precisa perpassar por alguns passos aqui, tá? Então, o primeiro deles, importante, né, é ler atentamente o problema. Então, leia uma, duas vezes se necessário. Após essa leitura, você vai identificar o valor desconhecido e representá-lo por meio de uma letra, que será a incógnita do problema. Tá? Então, geralmente, na pergunta, tem o que eu quero ou pretendo descobrir. Eu atribuo a letra, no caso X, ou qualquer letra que você quiser, a esse valor desconhecido. Tá? Então, eu tenho que descobrir quem que eu vou chamar de X aí. Eu estou falando X porque geralmente eu vou usar X, mas vocês podem usar a letra que vocês quiserem. Terceiro passo é estabelecer se esse valor encontrado, né? Quando você encontrar esse valor dessa incógnita, se ele é um número positivo, negativo, inteiro, fracionário, e daí determinar o conjunto universo. Nesse caso, pessoal, determinar o conjunto universo, você pode até fazer depois de terminar o exercício. O que é isso? Não é calcular nada, mas sim imaginar quais são os valores possíveis para a minha resposta, para saber se meu problema tem solução ou não. Exemplo. Se o meu problema, o valor desconhecido, representa o número de alunos de uma sala, eu não posso ter valor negativo, eu não posso ter valor nulo, eu não posso ter valor decimal ou fracionário, tá? Então, meu conjunto universo ele vai passar a ser o quê? O conjunto dos números inteiros, positivos, ok? Agora, se o meu problema quer que eu determine a medida de comprimento de, sei lá, um objeto qualquer, os possíveis valores são todos positivos e racionais, né? Porque uma medida de comprimento pode ser 3,1, por exemplo. Então, pode ser um número decimal, mas não pode ser nem negativo nem nulo. Então, nesse caso, o meu conjunto universo seria o conjunto dos números racionais positivos. Então, entenda o quê? Todo problema, atrás dele, tem um conjunto universo. Ou seja, um conjunto onde está contido a minha resposta, tá? E eu preciso saber que conjunto é esse, porque se eu encontrar uma resposta que não esteja nesse conjunto, o problema não tem solução. A gente coloca a solução vazia, tá? Bom, então após ler atentamente o problema, escolher alguém para chamar de X e saber se esse X ele tem que ser ou as características dele, a gente vai escrever a equação. O que é isso? Transcrever da linguagem corrente para a linguagem algébrica. Essa talvez seja a parte mais difícil na resolução de problemas, mas com um pouco de treinamento vocês vão conseguir, tá? Tenho certeza disso. Depois de montar a equação, a gente resolve a equação e verifica se essa equação ou se essa solução dessa equação atende ou está dentro do conjunto universo. Se tiver, ótimo, eu tenho a minha solução e a gente encerra por aí a resolução do problema, tá? Bom, para que a gente resolva problemas, a gente vai ter que trabalhar muito essa questão da transformação de linguagem usual ou corrente para linguagem algébrica, tá? Então, eu peguei alguns exemplos aqui, ó. Represente algebricamente cada uma das frases seguintes. Então, linguagem usual, o dobro de um número, tá? Vocês vão reparar que eu vou usar normalmente a letra X. Então, dobro é duas vezes, então, duas vezes X, considerando que o meu número é X, meu número desconhecido. O triplo de um número, 3x. A terça parte de um número, terça parte é dividir por 3. Então, pega um número que é x e divido por 3. Represente já em forma de fração. Posso colocar x sobre 3 ou 1x sobre 3, tanto faz. A soma de um número com seu dobro. Um número é x, o seu dobro é 2x, então a soma de um número com o seu dobro é x mais 2x. A diferença é subtração entre o quíntuplo de um número, que é 5x, e o 5. Então, 5x menos 5. Diferença é subtração entre 5 e o dobro desse número. Ó, observe que agora, diferença, então, diferença, subtração. Entre quem? 5 e o dobro do número. Observe que quem aparece primeiro no texto aparece à esquerda do sinal da subtração. O termo, né, a expressão que aparece à direita, fica aqui à direita, tá? A soma, então, adição entre quarta parte, x sobre 4, de um número e a sua metade, tá? Desse mesmo número. Então, ó, soma, quarta parte e a sua metade. Como eu disse, se quiserem colocar um aqui, podem também, tá? X sobre 4, 1x sobre 4 é a mesma coisa.
Eu aconselho no início colocarem um x sobre 4, porque isso vai facilitar na hora de fazer os cálculos, tá? Então, enfim, vamos para o primeiro problema, primeiro exemplo. O dobro de um número subtraído de 20 é igual a 100. Qual é esse número? Bom, eu quero saber qual é esse número. Então, na pergunta aqui, eu já estou determinando quem é o meu x, tá? Meu x vai ser o número, esse número desconhecido. Bom, o que seria o conjunto universo? Tem alguma restrição aqui? Não, desse problema não tem contexto, falou em um número, se é um número qualquer. Então, o nosso conjunto universo aqui, ó, é o conjunto dos números racionais, tá? Bom, o dobro de um número é 2x, e agora eu vou montar a equação, ó. O dobro de um número subtraído de 20 é igual a 100. Então, ó, o dobro de um número... o dobro de um número subtraído de 20 é igual a 100, tá? Nesse daqui, ó, toma muito cuidado com essa questão do texto, tá? Às vezes fica parecendo que é 2x menos 20, mas o dobro de um número que foi retirado de 20. Então, o dobro de um número que foi retirado de 20, por isso que tá assim, tá? Aí, feito isso, e a notícia boa, pessoal, é que nos problemas, as equações, elas costumam ser um pouco mais simples, né? O nosso grande problema vai ser montar a equação, mas a resolução dela, geralmente, ela é bem tranquila. Vou passar o 20 para o lado direito com sinal trocado, fica negativo. Resolvo 100 menos 20, que dá 80. O menos 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. 80 dividido por menos 2 vai dar menos 40, tá? Uma coisa que eu vou fazer mais ou menos as 3 próximas aulas em resolução de problemas é sempre fazer a verificação. Depois, eu vou deixar isso opcional. Não é obrigatório fazer a verificação, mas se vocês fizerem a verificação, facilita verificar, identificar se vocês acertaram ou não, né? O que é verificação? Eu pego a minha resposta, x igual a menos 40, e substituo na equação inicial aqui, ó. Ou posso ir lendo o texto aqui e fazendo essa verificação, tá? Então, ó, 20 menos 2 que multiplica menos 40 igual a 100. Esse produto aqui vai dar mais 80, e 80 mais 20 é igual a 100. Tá? Como esse resultado aqui deu igual, quer dizer que esse valor de x igual a menos 40 é a solução dessa equação. Tá? Então, o número é menos 40. Lembrando que, nesse contexto, a minha resposta tinha que ser o número racional. E menos 40 é o número racional. Tá? Mas o exemplo agora é um pouquinho mais complexo. Carlos tinha uma certa quantia de dinheiro, foi ao shopping, gastou 1/3 da quantia na compra de uma revista, gastou 1/4 da quantia na compra de um CD e ainda ficou com R$ 25. Qual era a quantia que Carlos possuía? Eu gosto sempre de ler o problema 2 vezes. Na primeira leitura, eu vou me familiarizando com o problema e já identifico quem que eu vou chamar de x. Nesse caso, qual é a quantia que Carlos possuía? Não é isso que eu quero determinar? Então, é isso daqui que vai ser, eu vou atribuir como x. Então, quantia de Carlos eu vou chamar de x. Agora, vamos ver os gastos dele. Primeiro, ele gasta com revista, né? Então, ele gastou 1/3 com a quantia na compra de uma revista. É 1/3 de x, então a gente representa assim, ó, tá? Ou a terça parte da quantia dele. Depois ele gastou 1/4, aí eu posso colocar um aqui, tá? Depois ele gastou 1/4 da quantia na compra de um CD. Então vai ser a quarta parte na compra do CD. Desculpa aqui, que eu copiei de outro texto. Então aqui é CD, tá? 1/4 aqui. E ainda ficou com R$ 25. Então a sobra aqui é R$ 25. Bom, vamos pensar aqui. Eu sei a quantia que Carlos tinha e sei quanto que ele gastou com cada gasto que ele teve aqui, né? Com revista, com CD e com a sobra. O que eu preciso entender? Se ele gastou o dinheiro todo, eu posso afirmar que o gasto com a revista mais o gasto com o CD mais a sobra é igual à quantia de Carlos. E é assim que eu monto a equação, tá? Colocando um aqui também. Bom, como aqui a gente tem frações, o primeiro passo é tirar o MMC, de 4 e 3, que é 12, e esse 12 vai multiplicar os dois membros da igualdade. Então, lembrando que aqui eu tenho uma propriedade distributiva, esse 12 vai multiplicar todos os termos. No caso das frações, multiplica só o numerador. Então, aqui vai ficar 12, x sobre 3, mais 12x sobre 4, mais 25 vezes 12, que é 30. Ah, 300, desculpa. Aqui ficou 12 vezes x, que é 12x. Esse 12 dividido por 3 é 4, esse 12 dividido por 4 é 3, então tem 4x mais 3x mais 300 igual a 12x. Bom, vou passar o 12x para a esquerda e o 300 para a direita. Ambos com as operações invertidas. Aqui estava somando, vem para cá subtraindo, aqui estava somando, vem para cá subtraindo. 4 mais 3, 7. 7 menos 12, menos 5. O menos 5 está multiplicando, passa para lá dividindo. Menos 300 dividido por 5 dá mais 60.
Então, olha só, a quantia de Carlos é 60. Professor, mas quanto que ele gastou com a revista? Bom, 60 sobre 3, que é igual a 20. Quanto que ele gastou com o CD? 60 sobre 4, que é igual a 15 reais. Precisava determinar isso tudo? Não. Aqui eu já cheguei na minha resposta, não cheguei? Mas como que eu vou fazer a verificação? Bom, a verificação é a seguinte. Eu pego a quantia que ele gastou com a revista, mais o CD, mais a sobra, isso tem que dar 60. Se eu somar esses valores aqui, eu vou perceber que isso dá 60. Então, 60 é igual a 60. Quer dizer que a minha resposta está correta. Tá? Meu x é igual a 60, que é a quantia que Carlos recebeu. Então, vem cá e coloca a resposta. Carlos possuía 60 reais. Ok? Pessoal, mas ficou grande, né? Ficou. Eu estou fazendo da forma mais detalhada e mais completa possível para vocês. É claro, professor, eu não quero fazer verificação porque eu tenho certeza que eu acertei. Então, não faço verificação. Tá? Aqui, em vez de colocar quantia de Carlos, eu coloquei só Carlos. Aqui eu coloquei só revista, só CD, só sobra. Pode? Pode. Essa escrita aqui ela é muito particular. Cada um escreve da forma que é melhor entender o problema, tá? Professor, só estava pedindo o valor de X, não estava pedindo o valor da revista CDI, né? Então, não calculei, tem problema nenhum. Lembre-se, você tem que responder ao questionamento do problema, tá? Eu aqui fiz um pouco além, mas não precisava. Bom, proposta do dia. Eu gostaria que vocês tentassem resolver o exercício 34, o exercício 40, da página 34, mas somente as letras A, B, C, D e E. Tá? Só 5 aqui, ó. A gente vai dividir esse exercício 40 em 2 a 3 aulas, tá? Bom, se você ainda está com dúvida, o que você pode fazer? Tente fazer o primeiro. Não conseguiu? Assista o vídeo da letra A. Tenta fazer a letra B. Não conseguiu? Assista o vídeo. Vá fazendo assim, de letra em letra. Se você for conseguindo resolver, você já pode resolver os 5 de uma vez e depois assiste o vídeo, tá? Da correção. Bora lá? Vamos tentar fazer e depois assistir o vídeo para ver a correção? Vamos lá, estou guardando. Bom, considerando que vocês pausaram o vídeo e tentaram fazer, vamos aqui, né? Resolver. Para comprar um tablet que custa R$ 1.400, Rafael precisa do triplo que possui a mais R$ 50. Qual a quantia que ele possui? Então, ó, dentro da pergunta, eu quero saber a quantia que ele possui. Então, a quantia que Rafael possui, eu vou chamar de X, tá? Bom, vamos lá. Os R$ 1.140 é igual a o triplo que ele possuía. Então, se ele possui X, o triplo disso é 3x, mais R$ 50. Então, foi isso que eu escrevi aqui, ó. O triplo que ele possui mais R$ 50 é igual à quantia do tablet, ou o valor do tablet, tá? Perceba que a equação aqui é bem simples. O difícil, às vezes, é montá-la. Então, vou passar o 50 para lá, vai ficar negativo. 1.400 menos 50, 1.350. O 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. 1.350 dividido por 3 dá 450. Ou seja, a quantia que ele possui é R$ 450. Se eu quiser verificar, eu posso fazer essa verificação antes da resposta. Né? Eu preciso colocar o 450 no lugar do x. Né? Então, o triplo de 450 mais 50. O triplo de 450 é 1.350, mais 50 é 1.400. Então, aqui, ó, 1.400 igual a 1.400. Isso daqui é opcional, tá? Rafael possuía R$ 450. Vamos para a letra B? Bom, as irmãs Carol e Patrícia têm juntas 24 anos. Sabendo-se que Carol é 2 anos mais velha do que Patrícia, quantos anos tem cada uma delas? Então, eu estou falando da idade de Carol e Patrícia e quero saber a idade de cada uma delas. Professor, então são duas coisas que eu quero saber. Eu vou usar duas letras? Não. Posso, mas não. Aqui, ó, vocês vão evitar de usar duas letras, tá? Então, vou escrever aqui: idade Carol e idade Patrícia. Existe uma relação entre elas. Carol é 2 anos mais velha que Patrícia. Então, se eu estabelecer que a idade de Patrícia é X, Carol é 2 anos mais velha. Então, Carol vai ser X mais 2. Evitem de colocar letras diferentes, porque isso vai só tornar mais complexa a sua resolução. Porque quanto mais letras eu tenho, mais equações eu vou precisar. Vocês vão aprender isso a partir do 8º ano, tá? Então, aqui, no 7º, nós vamos usar sempre apenas uma letra. Bom, mas de onde vai vir a equação? A equação vem dessa informação aqui, ó. As irmãs Carol e Patrícia têm juntas 24 anos. Bom, eu tenho a idade de uma aqui e a idade da outra aqui. E elas juntas têm 24 anos. Então, vou montar a equação assim. Idade de Carol mais a idade de Patrícia é igual a 24 anos.
Novamente, uma equação bem simples. Vou passar o 2 para lá, ele vai ficar negativo. 24 menos 2 dá 2 e x mais x dá 2x. Lembrando que aqui é um x, aqui é um x. 22 dividido por 2 dá 11. Então, 11 é o valor de x, que é a idade de Patrícia. E 11 mais 2, que é 13 anos, é a idade de Carol. Se eu quiser fazer a verificação, eu pego a idade de Patrícia, que é 11, mais a idade de Carol, que é 13, tem que dar 24. Logo, Carol tem 13 anos e Patrícia tem 11 anos. Professor do céu, para que você está fazendo isso tudo? Sendo que eu sei que as duas juntas têm 24 anos. Uma tem 2 anos a mais que a outra. Então, eu tiro 2 anos a mais, fica 22. Esse valor eu divido por 2. Eu vou achar 11, a idade da mais nova. Para achar a idade da mais velha, eu pego um 11 e somo 2, isso dá 13. Professor, não usei letra. Tudo bem. Existem exercícios, problemas que vocês conseguem fazer de forma intuitiva assim. Não precisa fazer equação nesses casos. Mas existem exercícios mais complexos que dificilmente você vai conseguir fazer de forma mais intuitiva. Você vai acabar tendo que montar uma equação. E para montar a equação, a gente tem que treinar. Se todo exercício que for mais simples e no início forem apresentados vários exercícios simples, se você quiser fazer só de um jeito, na hora que você pegar o mais complexo, você vai ter mais dificuldade. Então, vocês até podem tentar fazer de forma mais intuitiva exercícios mais simples, mas tentem também montar as equações para poder ir entendendo as estratégias, tá? E lá na frente ter menos dificuldade. Letra C, vovó Nena comprou um pacote de bombons, deu a metade para Luana, 8 para Ricardo e ainda sobraram 12 bombons no pacote. Quantos bombons havia ao todo? Então, eu quero saber quantos bombons havia no pacote. Então, eu coloquei quantidade de bombons, vou chamar de X. Ela deu a metade para a Luana, então metade dos bombons é X sobre 2. Deu 8 para o Ricardo e deu 12 sobraram ainda no pacote. Bom, de novo, olha para vocês verem como é que a gente começa a usar ideias recorrentes. A quantidade total de bombons equivale à soma do que Luana ficou, mais o Ricardo, mais o que sobrou. Então, daí surge a minha equação. Como tem fração, eu vou tirar minha MC. Tá? Na verdade, eu somei isso aqui primeiro. Agora eu vou tirar minha MC. Tá? De entre 2 e 1 é 2. Vou pegar esse 2 e vamos ficar nos dois membros da igualdade. Tá? Esse 2 vai multiplicar o x sobre 2 aqui e vai multiplicar o 2 aqui. Tá? Além de multiplicar do lado direito também. Lembrando que aqui é como se tivesse 1, esse 2 multiplica esse 1, vira 2. Aqui, 2 vezes... Aqui é 20, tá? 20 vezes 2 dá 40. Aí, agora, o que eu vou fazer é dividir 2 por 2, que dá 1. Vou passar o 2x para o lado esquerdo e 40 para o lado direito, trocando as suas operações. X menos 2x é menos x, igual a menos 40. Menos x ou menos 1x. Esse menos 1 está multiplicando, passa para lá dividindo. Como os sinais são iguais, a resposta é positiva. X é igual a 40. Então, eu estou afirmando que são 40 bombons na caixa, a metade da Luana ela ficou com 20, Ricardo com 8 e a sobra foram 12. Professor, eu posso fazer a verificação mentalmente? Pode. Olha só, 20 mais 8, 28, com 12, 40. Posso fazer essa verificação mentalmente, tá? Qual que é a resposta? Vou ver qual que é a pergunta. Quantos bombons havia ao todo? Então, havia 40 bombons. Poderia ter colocado na caixa, né? Ou no pacote. Aqui falou em pacote. Letra D. Fui uma loja comprar alguns calçados e camisetas. O preço da camisa é X. Então, ele já está atribuindo qual é a letra, que nesse caso eu não tenho opção de escolher outra letra, não. E da calça é o quádruplo do preço da camiseta. Comprei 3 camisas e 4 calças e gastei ao todo R$ 532. Aqui, pessoal, ó, aqui está a minha equação, tá? Nesse trecho aqui, ó. 3 camisas mais 4 calças é igual a 532. Mas vamos estabelecer primeiro quem eu vou chamar de X. Na verdade, ele já estabeleceu, a camiseta é X, tá? O preço da camiseta é X. A calça é o quádruplo do preço da camiseta. O quádruplo é 4 vezes, então vai ser 4x. Agora eu vou escrever isso aqui, ó. 3 camisetas, tá? Um pouquinho. 3 camisetas mais 4 calças é igual a 532. Vou montar essa equação aqui, ó. Então, 3 vezes x, que é o preço da camiseta, mais 4 vezes o preço da calça, que é 4x, isso é igual a 532. Bom, eu vou multiplicar esse 4 com esse 4 vai virar 16. Lembrando que a gente multiplica só os números e mantém as letras. 16x mais 3x é 19x. O 19 está multiplicando, passa para lá dividindo. 532 dividido por 19 é R$ 28. Isso quer dizer que o preço da camiseta é R$ 28 e o preço da calça é 4 vezes R$ 28, que é R$ 112. Tá? Quando paguei por cada peça de roupa, eu paguei R$ 28 pela camiseta e 112 pela calça. Isso aí é verificação.
Posso fazer? Pode. Como é que faz a verificação? 3 vezes 28, porque foram 3 calças, mais 4 camisetas, desculpa, mais 4 vezes 102, que são 4 calças, isso tem que dar 532, tá? 3 vezes 28, 84, 4 vezes 112 é 448 e 84 mais 448 é 532, tá? Resposta final, paguei R$ 28 pela camiseta e 112 pela calça, tá? Letra E última questão. Qual é o número que multiplicado por 3 e somado a 8 dá o próprio número? Então, vamos lá. Uma coisa que faltou comentar nos outros problemas é a questão do conjunto universo, tá? Deixa eu ver se eu volto aqui. Se eu estou falando em dinheiro, a minha resposta tem que ser um número positivo racional. Então, não tem problema se tivesse dado até decimais aqui, tá? Aqui nesse caso, o meu conjunto universo é o conjunto racional. Tá? Nesse caso que ele falou em número, então meu conjunto universo é o conjunto dos números racionais. Geralmente, você vai esquecer de analisar esse conjunto universo, mas na hora que você for dar a resposta, você pode se perguntar: eu posso ter essa resposta? E aí eu analiso se eu posso ter ou não, tá? Então ele está perguntando qual é o número. Então eu vou chamar o número de x. Então vamos lá. O número multiplicado por 3, então o triplo dele, somado com 8, dá o próprio número. Então, ó, o número multiplicado por 3, somado com 8, dá o próprio número. Tá? Vamos lá. Eu vou passar o x para a esquerda e 8 para a direita. O x vai ficar negativo 8 também. 3x menos x dá 2x, igual a menos 8. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Menos 8 por 2 é menos 4. Tá? Acabei o problema. Se eu quiser verificar, 3, né? O triplo do número mais 8 tem que dar menos 4. 3 vezes menos 4 é menos 12, mais 8 dá menos 4. Menos 4 é igual a menos 4. A resposta, o número é menos 4. Ok, pessoal? Então, gostaria de agradecer bastante. Muito obrigado. Espero que vocês tenham compreendido os problemas. No primeiro momento é um pouco difícil, mas a gente vai fazer uma série de problemas aí e vocês vão ver que ideias, estratégias, elas vão começar a ficar parecidas, tá? Para não falar idênticas. Então, quando você entende um tipo de estratégia, essa estratégia ela vai poder ser aplicada em vários outros problemas, o que vai facilitar com o tempo a resolução desses exercícios, tá? Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.